Meus irmãos, culto de ceia, como eu havia falado, e nós vivemos essa experiência, e eu particularmente amo esses encontros, não que os outros não são legais, mas tem um sentimento especial, porque eu já comentei isso, né? Você que caminha aí conosco há mais tempo já deve ter ouvido eu falar que foi no culto de ceia que eu descobri que Jesus morreu pela minha vida. Olha que loucura, né? De certa forma eu já conhecia a história, né? Já sabia que ele tinha morrido pelos pecados do povo, mas sabe quando essa mensagem ela nunca desceu ao coração, eu nunca compreendi esse amor de Cristo por mim. E eu me lembro num culto de ceia, uma irmã que eu tenho um carinho muito grande, irmã Tânia, da igreja que eu me converti, ela estava ministrando a ceia. Hoje a Tânia ela luta com uma enfermidade que provavelmente ela nem deve lembrar quem eu sou, mas foi e ainda é um grande instrumento nas mãos do Senhor. E ela ministrou e contou essa história. E ali o Espírito Santo pegou essa mensagem e gravou no meu coração. E eu lembro que eu olhei para quem estava do meu lado e eu disse, é sério que ele fez isso por mim? E fez todo sentido a partir daquele momento, essa mensagem cair ao coração. E olha que engraçado, quando nós falamos de ceia do Senhor, se nós formos procurar a porção da palavra que nos instrui a respeito da ceia, é muito engraçado. Porque nós chegamos na passagem de 1 Coríntios 11, onde nós encontramos um contexto de igreja caótico. Ali o apóstolo Paulo, ele olha para aquela igreja e ele tem algumas afirmações como: tais posicionamentos, igreja, que você tem, eu não vos louvo, eu não me agrado, eu não me alegro com coisas que vocês estão fazendo. Diante desse contexto, meu irmão, o apóstolo Paulo instrui sobre a ceia, né? E por que eu falo isso para você? Porque, de certa forma, nós entendemos que somos uma igreja onde nós podemos passar por algumas dificuldades e algumas crises, e o Senhor ele estará ali se movendo para que então Ele possa vir com um antídoto, com um remédio para que a gente possa vencer cada uma dessas crises. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Então, quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 7 até o fim desse capítulo. Vamos ler alguns versículos para você entender aonde eu quero chegar. Então, 1 João 4, versículo 7, abra sua Bíblia. Nós lemos assim em 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio dele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e nos amamos uns aos outros. Deus permanece em nós, se o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. No amor não há medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E deles temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra. Espírito Santo, que privilégio nós temos de estar diante da tua presença, porque aqui não há merecedores, mas aqui há pessoas que são alvo da tua graça e misericórdia, e por isso estamos aqui, para sermos ministrados por ti.
Então que o Senhor venha cumprir a sua vontade e não a nossa. Que o Senhor venha ministrar a nossa mente e o nosso coração e que possamos sair daqui transformados por meio da tua palavra. Que qualquer barreira que impedir que nós possamos receber aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, caia por terra em nome de Jesus. E nós clamamos e declaramos o teu governo absoluto sobre as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos pela tua obra. Amém e amém. Então, meus irmãos, vamos lá. Nós lemos então esse texto e ele nos traz uma pergunta muito séria. O que pode destruir uma igreja? O que pode fazer com que uma comunidade ela feche as suas portas? E essa pergunta, ela não é uma pergunta teórica, como se a gente fosse pensar numa possibilidade. Isso acontece. Igrejas elas fecham. Ministérios eles acabam. E ao longo da história, até as igrejas, nos tempos dos apóstolos, elas fecharam, algumas inclusive ligadas ao próprio João. Elas deixaram de existir poucos anos depois que começaram os seus trabalhos. Elas receberam uma advertência, elas não se arrependeram e então acabaram desaparecendo. E essa pergunta ela é urgente, O que destrói uma comunidade? E eu posso dizer para você que a resposta ela é simples. Que o que destrói uma comunidade é o pecado. É essa prática de caminhar de maneira corrompida, diante da vontade de Deus, diante daquilo que o Senhor quer como princípios para as nossas vidas. Então o pecado elimina a igreja ao ponto de fazer com que as portas delas se fechem. Mas o pecado, ele age dentro da igreja de, vamos dizer, duas formas principais. Primeiro, o pecado que é escondido, aquele pecado que é oculto, que nós podemos chamar de farisaísmo, que é viver uma vida dupla, onde eu apresento para vocês uma realidade, mas no meu interior eu vivo práticas pecaminosas, ou fora daqui eu vivo práticas pecaminosas. E nós chamamos de farisaísmo porque os fariseus eram figuras que eles acabam sendo exemplo desse tipo de pecado oculto. Porque eles revelavam diante da sociedade uma imagem, de santidade, de pessoas corretas, mas por dentro eles estavam sujos, eles estavam em pecado. Mas além dessa forma de pecados ocultos que podem minar a nossa comunidade, existe também os pecados que são redefinidos como não pecados. Como a prática de deixar de chamar de pecado o que é o pecado. Então nós olhamos para um comportamento que nós temos, que é um comportamento pecaminoso, e nós passamos a dar um novo nome e até mesmo pedir que a comunidade entenda aquilo como se não fosse um pecado. Que a gente conviva com esses tipos de comportamento, que a gente engula esse tipo de prática, porque a partir daquele momento eles definiram que não é mais o pecado, que aquilo ali não é mais algo que desagrada ao coração de Deus. E nós passamos a viver de maneira natural, algo que desagrada ao Senhor. A igreja para a qual João escreve essa carta, na verdade, as igrejas, porque diferente do apóstolo Paulo, que nós sabemos que ele escrevia uma carta e direcionava a igreja daquela cidade, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja da Galácia, o apóstolo João, ele escreveu uma carta que aproximadamente 30 igrejas tiveram acesso a essa mesma carta. E o que estava acontecendo? Qual era o problema daquela comunidade? Além desse pecado oculto, eles estavam com um pensamento na época de que se Deus é espírito, então não importa o que eu faço com o corpo. Ou seja, redefinindo o pecado. Eu posso viver como eu quiser no meu corpo, desde que espiritualmente eu esteja bem. Mais tarde, essa prática ela ficou conhecida como gnosticismo, que é uma das primícias deles, de que o espírito está conectado a Deus e a matéria ela é separada do espírito, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo,
que isso não vai influenciar no meu relacionamento com Deus. Então, a igreja que recebe essa carta que nós lemos aqui, ela estava fazendo isso. Ela estava fazendo o que ela quisesse, aquilo que atingiu o seu corpo, os desejos e paixões do seu corpo, elas iam em frente, desde que, sei lá como, espiritualmente elas estivessem conectadas com Deus. Os 3 primeiros capítulos dessa epístola de João, é ele justamente falando sobre esses pecados. É ele chamando a atenção da igreja para esse pecado. E a partir do capítulo 4, que é o que nós lemos uma porção aqui juntos, ele começa a trazer o antídoto contra isso. Porque se o pecado é algo que mina a igreja ao ponto de a igreja deixar de existir, o apóstolo João ele tem uma urgência de explicar como que nós podemos combater isso dentro da igreja, essa crise dentro da igreja. Então ele mostra para eles que Deus ele é o Senhor do Espírito e do corpo. E aqui entra algo que é muito atual, porque o pecado ele é estrategista e ele tenta fazer com que você conviva com ele sem chamar de pecado. Então ele está esclarecendo isso para a igreja e ele agora muda o foco, ele sai desse pecado que é individual e ele entra no problema da comunidade. Ele chega diante da comunidade e diz: eu vou tratar isso entre vocês. E qual a solução que ele traz para esse problema? É o amor. E João, ele é quase simples demais, né? Você chega para João e diz: temos uma igreja em crise, temos uma igreja com um problema. Como que nós podemos resolver esse problema? Daí ele olha e diz assim: comecem pelo amor. É mais ou menos se você chegasse para pedir um conselho para alguém e dissesse: meu irmão, eu estou triste, o que eu faço? Não pode ficar triste, seja feliz. Meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Para resolver a minha tristeza era só eu estar feliz. E é muito simples o que João chega para essas igrejas e fala: vocês estão vivendo um tempo de crise, onde o pecado ele tem sido redefinido, vocês estão correndo o risco dessa igreja não existir mais. Querem resolver esse problema? Comecem pelo amor. Mas, meu irmão, não é qualquer amor. Porque nós estávamos ali lendo, e no verso 7, nós encontramos a seguinte afirmação: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor, ele é de Deus. O amor, ele procede de Deus. E aqui está o ponto. Não é o seu jeito de amar que resolve o problema da comunidade. Eu não sei se para você essa ideia ela é muito clara, mas às vezes as pessoas que não convivem nas comunidades como nós, como uma comunidade de fé, e que até mesmo eles batem contra aquilo que nós estamos estabelecendo como vida com Deus, como vida de fé, eles costumam dizer que nós que somos o povo que falamos tanto do amor, nós não nos movemos em amor. E sabe por que eles falam esse tipo de coisa? E de certa forma eu não julgo totalmente, às vezes eu julgo e peço perdão. Mas por que eu não julgo? Eles falam isso porque a definição de amor para eles é aquilo que eles decidiram que seria. E eu muitas vezes entrei nesse conflito quando eu era encorajado a ir para uma igreja, a visitar uma igreja. Porque às vezes eu falava: cara, um lugar que fala tanto do amor, às vezes vive isso de uma maneira que para mim não faz sentido, e claro que não fazia sentido, porque eu também não enxergava o amor como ele é revelado dentro da comunidade. Então o amor como nós definimos, o nosso jeito de amar, ele não vai resolver o problema de uma comunidade, porque nós precisamos viver o amor que vem de Deus. Rafão, isso é muito simples, todo mundo sabe disso. É simples se a gente vivesse. E é um desafio. Se eu puder explicar para vocês a experiência que eu posso falar sobre viver um amor que procede de Deus, eu posso falar da paternidade, que é algo que eu tenho vivido agora há 9 meses, né? Essa experiência que é muito louca, né? Porque eu e a Kelly, nós realmente nos sentimos muito abençoados pela vida do Teodoro, e até mesmo porque ele é um bebê tranquilo,
em alguns momentos, né? Nem sempre. Não, mas a gente conversa com algumas famílias e nós não tivemos situações que são cansativas, né, e desgastantes como algumas pessoas tiveram. Tá? Então, a gente realmente agradece muito ao Senhor. Mas nós tivemos os momentos cansativos. Nós lembramos que no primeiro mês de vida do Teodoro, ele só não queria dormir das 8 da noite à meia-noite. Ele ficava acordado direto, chorando, mamando e reclamando. E eu e a Kelly, aprendendo a cuidar dele, a gente tentava fazê-lo dormir, a gente tentava acalmar ele, e era muito desgastante. Eu lembro que, quando era a minha vez, que a gente ia revezando, eu dizia, meu Deus do céu, será que isso vai ser para sempre? Eu não aguento mais, esse guri não quer dormir, ele não quer descansar, o que eu quero agora é dormir, né? E ele não se rende. E era muito cansativo e foi muito desesperador. Mas ninguém podia me tirar aquela experiência. Mas assim, Rafão, deixa que eu assumo. Sai daqui. Porque é meu. E assim, por mais que seja difícil, é meu. E eu tenho um amor por fazer isso. E eu digo, esse amor não vem de mim. Está em mim, mas não vem de mim. Porque eu tenho certeza que ele procede de Deus. Porque se eu estivesse fora dessa realidade e alguém comentasse, já comentaram, já falaram muitas vezes as dificuldades que nós temos, né? Rafão, tu vai passar por isso, por aquilo, tu e a Kelly vão ter que lidar com essa situação. Eu acho que eu ia ficar, cara, eu não sei se eu ia estar encorajado em ir adiante. Só que por mais que seja desafiador, por mais que seja difícil, a paternidade, ela é regada de amor. E de um amor que não vem de mim, que eu não consigo nem explicar. Mas se eu pudesse explicar, eu tenho a convicção, e não só eu, todos vocês que vivem isso, que procede de Deus. Nós carregamos algo que nos fortalece e que nos faz vencer e lidar com todos os desafios e as dificuldades, carregados de amor. E isso procede do Senhor. Essa é um exemplo, obviamente, que eu vivi essa revelação do amor de Deus em outras fases da minha vida, mas com certeza essa eu posso explicar para vocês e dizer que como que funciona isso no meu coração, né? Hoje a gente está numa fase cansativa, então se eu passo por você e não te cumprimento, se eu não consigo desenvolver uma ideia com facilidade, é porque eu estou cansado. Ele engatinha por tudo, ele quer ficar de pé. O nosso hack lá de casa não tem mais nada, tem a TV, mas pode ser que amanhã não tenha mais. Porque ele está crescendo, ele está amadurecendo, e é lindo de ver isso, mas eu estou cansado. Mas é lindo. E isso tudo é... A Aurorinha ali defendendo ele, a Aurora. Defendendo. Não fala dele assim. Mas é lindo, porque nós vivemos tudo isso com um amor que nós não sabemos explicar. Porque nós não conseguimos explicar o amor que vem do Senhor. E como que esse amor ele chega até nós? O primeiro momento que esse amor ele é revelado, aqui diz na palavra, porque o amor de Deus e todo que ama é nascido de Deus, tem a ver com o nosso primeiro momento de encontrar o Senhor, da nossa conversão, quando esse amor ele se revela a nós, e nós só podemos dizer assim, não há amor igual no mundo, e eu me rendo a esse amor. Então, para entender e receber esse amor, primeiro, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ter a mente e o nosso coração transformados. Mas para que esse amor ele seja aperfeiçoado em nós, a palavra nos diz que todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, ou seja, nós vivemos intimidade com Ele. Porque não basta eu ser convertido, é preciso viver relacionamento com Deus. E sabe por quê, meu irmão? Porque se não houver intimidade com Deus, nós não vamos conseguir amar as pessoas difíceis ou as pessoas nos momentos difíceis. Nós precisamos de um amor que vem de Deus, que nós encontramos quando nascemos de Deus e quando nós conhecemos, nos mantemos em intimidade com o Senhor, para que esse amor ele seja aperfeiçoado em nós. E uma verdade central sobre isso é que Deus ele não apenas ama, Ele é o próprio amor. E tudo que Deus faz passa pelo filtro do amor. Então, se nós andamos com Deus, nós vamos aprender a amar como nós devemos amar.
É simples, mas de repente isso aqui são detalhes que nós não nos atentamos. E agora, o que inspira esse amor? O que nós encontramos dentro dessa prática, desse exercício de amor que é tão importante? A palavra nos diz: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele nós vivamos. O verso 11 diz: amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos uns aos outros. Como que ele nos amou? Ele enviou o seu Filho, ele se entregou e ele se sacrificou. O amor, o modelo de amor que eu e você precisamos viver na comunidade, para que ele seja o nosso remédio, o nosso bálsamo, o antídoto contra as crises que nós vivemos, é um amor a modelo de Cristo, um amor de dedicação, de entrega, de sacrifício. Então João ele está dizendo, amar significa amar sacrificialmente. Não existe um amor verdadeiro sem custo, sem entrega, sem dedicação. E acontece que muitos de nós chegamos aqui, e eu entendo o seu coração, porque eu já estive nesse lugar também, e às vezes estou, de sentar aí e ter expectativa de ser amado, de ser cuidado, de ser alcançado, de ser alvo do amor de alguém e alvo do amor de Deus. Mas o apóstolo João ele está nos ensinando aqui que as nossas relações em amor, ela precisa de uma dedicação, de uma entrega, de um sacrifício, onde eu não simplesmente sou amado, mas eu amo. Eu me movo e coloco o amor em exercício. Então a igreja não é um lugar onde eu simplesmente recebo, mas é um lugar onde eu me entrego, e a igreja cresce quando nós vivemos uns para os outros. Isso é muito poderoso. E eu acredito que você deva estar vivendo uma experiência de igreja muito especial, ainda que você cruze aquela porta, sente na sua cadeira, assista o culto, levante e vá embora sem se relacionar com absolutamente ninguém. Deus ele é poderoso. Mas meu irmão, eu tenho certeza que nós vamos viver uma experiência muito mais poderosa, muito mais profunda na presença de Deus, se nós decidirmos nos mover em amor quando nós estamos em comunidade. E de repente nós ainda não sabemos que experiência é essa, porque nós nunca nos dispomos a viver dessa forma. E qual é o resultado disso? Quando esse amor ele acontece, ele aparece em nós, porque nós vemos o amor de Deus na nossa vida, ele é aperfeiçoado em nós, e também ele aparece entre nós, porque a comunidade ela se torna a expressão do amor do Senhor. É nesse lugar que nós vemos esse amor sacrificial, esse amor que se entrega, e o resultado de tudo isso é que o amor perfeito ele expulsa o medo. E que medo é esse? Meu irmão, a palavra, ela nos fala a respeito de uma situação. Não que eu não creia que o amor perfeito de Deus, ele lança fora qualquer medo que nós tivermos. Porque esse amor, ele é tão poderoso ao ponto de nos manter em um lugar de coragem. Mas aqui, quando nós estamos lendo esse versículo, nós vemos que eles estão falando a respeito do juízo, do dia em que nós vamos ser julgados, no dia em que o Senhor ele vai voltar. Uma igreja, ela tem convicção da sua salvação, e ela tem convicção de que todos estão indo para o mesmo caminho, em direção à sua esperança viva, quando o amor de Deus ele resplandece em nós. E o medo que o amor perfeito ele lança fora, é o medo de não ser salvo. O medo de não viver eternamente com o Senhor. Então, quando nós nos relacionamos em amor, quando nós estamos liberando e revelando o amor de Deus entre nós, nós criamos uma convicção comunitária de que, cara, nós vamos juntos viver eternamente esse amor que ele é perfeito. E esse amor, ele lança fora o medo de que nós não vamos chegar lá. Ele lança fora a dúvida de que nós estamos vivendo isso aqui sem sentido. E ele dá todo o sentido, porque nós já estamos experimentando entre nós aquilo que nós desejamos e temos expectativa de viver na eternidade. A revelação do amor perfeito
de Deus, nós queremos segurança da nossa salvação, nós precisamos amar. Esse é um passo simples para que eu e você tenhamos segurança da nossa salvação. Por quê? Porque quando você ama, isso evidencia que você, meu irmão, foi alcançado por Deus. Quando você consegue se mover em amor, quando você consegue amar o seu próximo, quando você consegue tirar os olhos de você e olhar para o seu irmão do lado e se dedicar a ele, isso mostra que o Senhor te alcançou, porque a palavra nos ensina isso. Que quando nós somos alcançados por Deus, nós amamos como Ele ama. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o irmão, ele é mentiroso. Porque não existe amor a Deus sem amor ao próximo. E vamos a algumas aplicações dessa palavra na nossa vida como comunidade. A primeira aplicação é: não seja um contra-amor comunitário. Não seja, meu irmão, aquela pessoa difícil de lidar. Não seja aquela pessoa que nunca cede. Não seja aquela pessoa que nunca releva. Resumindo, não seja chato. Por favor. Aprenda, meu irmão, a sofrer o dano se for necessário. Eu lembro uma vez que dentro aqui do nosso contexto igreja, aconteceu uma situação em que eu fiquei muito incomodado, e quando eu fico brabo, o beiço dobra de tamanho. A minha irmã, ela brinca que eu pareço um peixe-boi, e não consigo esconder. E a pastora Miriam, ela chegou em mim e ela disse, baixa esse beiço. Foi isso aí que ela falou, foi exatamente isso. Mas ela falou com amor, tá? Eu estava irado na hora, né? Ela disse, Rafão, tu precisa aprender a lidar com situações como essa. Tu não pode deixar que a ira, ela esteja à frente para resolver e solucionar esse problema. Tu precisa agir em amor. Então, a atitude que tu está tendo aqui não revela Cristo. E, cara, isso foi um ensinamento muito precioso para a minha vida. Porque, de fato, meu irmão, a gente é assim. Pisou no nosso colo, a gente dá uma bicuda. Porque faz sentido a gente dar uma bicuda, não faz? A pessoa nos feriu, a pessoa nos incomodou, mas essa não é a maneira cristã de a gente lidar. A gente precisa se dedicar a realmente sermos transformados pelo Senhor. E existem aquelas pessoas que elas gostam da encrenca, que elas gostam da confusão, que elas gostam de se manter num lugar onde não há mudança, onde não há transformação, onde o seu coração ele não é resgatado pelo Senhor e vive anos por isso. Meu irmão, se o seu nome está sempre meio a fofoca, está sempre meio a confusão, está sendo meio ao conflito, você deve falar, nossa, eu conheço um monte de pessoas chatas, mas a pessoa chata deve ser você. Deve ser. Só assim, só uma dica. E eu não estou pedindo para que você engula sapos, mas não sejam os sapos que a gente engula, por favor. A gente não quer engolir sapos. Então, isso é muito importante. Não seja um contra o amor comunitário, mas seja a favor do amor comunitário. E como diz aqui, aprenda a sofrer danos se necessário. Às vezes eu vou ter que matar o meu eu para poder ver Cristo se revelar naquela situação. Um olhar de misericórdia, ele triunfa contra a justiça. A palavra, ela nos ensina isso. Então, tente aplicar isso na sua vida. E caso você não consiga, meu irmão, corre para um lugar de intimidade com o Senhor. Porque quando estamos nele, nós sabemos amar como Ele ama. Se você não tem amado como o Senhor ama, você precisa de intimidade com Ele para que esse amor seja aperfeiçoado em nós. E isso é uma coisa que todos nós precisamos estar atentos. Se em algum momento nós estamos nos perdendo nessa atitude, Senhor, aperfeiçoa em nós o Teu amor, porque é esse amor que nós precisamos mover. É lugar para isso, aqui é lugar para isso, para ter revelação do amor do Senhor. Além disso,
algo que nós precisamos entender e aplicar na nossa vida, é que o amor ele envolve 3 coisas importantes. Uma delas é a entrega. Se você está aqui, meu irmão, esteja de verdade. Se entrega, se dedica. Viva isso de maneira intensa. O amor ele exige atenção. Olhe para o outro, não só para você mesmo. Olhe para quem está do seu lado. Há quanto tempo você já faz parte aqui da CTF e você se dedicou a alguém? Você decidiu não olhar para a sua necessidade, decidiu olhar para a necessidade do outro. E dizer, cara, eu vou me dedicar a você. Sabe uma coisa que me incomoda? E de repente, você pode pensar assim, cara, às vezes a igreja não promove certas coisas para a gente fazer, sei lá, um evangelismo, ou para a gente ajudar o irmão que está em necessidade. A igreja não faz projetos desse. Por que a gente tem que fazer isso? Você só vai conseguir fazer se a igreja promover, é isso? Meu irmão, é só olhar para o lado. Eu sonho, eu amo evangelizar. Meu irmão, eu garanto que em um dia seu, sem vir na igreja, você deve ter mais oportunidades para evangelizar alguém do que nós promovendo o evangelismo. Então, não espere pelas programações para você revelar Cristo e olhar para o lado. Olhe. Tem tanta gente ao seu redor precisando desse amor que você carrega no seu coração. Só que às vezes a gente quer sentar aqui e ser o alvo desse amor, mas nós não queremos encontrar um alvo que nós vamos liberar o amor do Senhor. Então eu, particularmente, agora não falo pelos meus irmãos, colegas ministeriais, mas eu não gosto de promover programações, porque parece que a gente é massa de manobra. Eu só vou fazer se você pedir para eu fazer. Não, cara. A vida com Deus, quando o amor dele é aperfeiçoado em nós, nós fazemos isso naturalmente. Eu não preciso que a igreja promova algo para eu ser algo, para que eu deite a minha cabeça no travesseiro e me sinta bem porque eu fiz o que eu tinha que fazer. Não, meu irmão. Nós temos oportunidades todos os dias de revelar esse amor. O amor também, ele exige sacrifício, porque ele custa algo. Então, às vezes, a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, a gente vai ter que entregar coisas que são preciosas para nós, para alcançar o coração do nosso próximo. Outra aplicação é, ame a igreja que Deus te deu. Não a igreja ideal. O Anderson ele sempre fala sobre isso, que a igreja que você sonha, a igreja ideal para você, só existe na sua cabeça. E a que eu sonho para mim só existe na minha cabeça. E se a gente tentar viver essa igreja ideal, a gente vai entrar em conflito, porque tem coisas que para você é importante, que para mim não é, entende? A gente vai ter conflito, ou seja, a nossa igreja, a gente vai encontrar imperfeições, a gente vai encontrar pessoas em situações difíceis, mas meu irmão, se o Senhor te colocou aqui, ame esse lugar, e se dedique à igreja que o Senhor, Ele te colocou, Ele te deu, porque foi essa a igreja que Ele te deu. E se dedique de coração. E a gente tem o costume de julgar e dizer, isso não está legal, isso eu não gosto, a grama do vizinho é sempre mais verdinha, mais bonita que a nossa. Então lá a adoração ela é diferente, lá o departamento infantil funciona de outra forma, lá os grupos familiares eles são muito melhores estruturados, e a igreja parece que não para olhar para isso. Mano, ama o lugar que o Senhor te plantou, derrame amor, pode ser que esse amor que você derrama, pode ser o que a gente precisa para poder crescer e melhorar em algumas coisas, porque nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas nós queremos de fato viver uma comunidade saudável, que você possa ser atendido, possa acima de tudo ter relacionamento com o Senhor. Mas ame a igreja que você faz parte. E para a gente encerrar, o amor, ele não é um detalhe dentro da igreja. O amor, ele é o que sustenta a nossa igreja. O amor é o que protege a nossa igreja. O amor é o que confirma a nossa fé. Então hoje, o nosso chamado, ele é muito simples. Não vamos tornar complexo aquilo que é simples. Nós precisamos voltar para a fonte que é o Senhor, porque Ele é a fonte de todo o amor. Nós precisamos voltar para Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós amamos a Deus, Ele aperfeiçoa o seu amor em nós. Nós precisamos olhar para a cruz, porque a cruz é o modelo de amor que nós devemos
mover e exercer aqui na comunidade. E para resumir tudo, ame. Se mova em amor. Vamos nos comprometer em ser uma comunidade que se dedica em amor, que ama o próximo com amor dedicado, sacrificial. E vamos ver a manifestação do Senhor em meio a isso. É muito simples, e às vezes a gente gosta de complicar. Mas o que o Senhor Ele nos pede, para qualquer dificuldade que nós temos em meio à igreja, a uma igreja que está vivendo qualquer tipo de crise, comece pelo amor. E nós vamos ver a manifestação poderosa de Deus no nosso meio. Amém?